ainda tratando de aspectos que podem gerar o partido arquitetônico. Vou falar agora sobre os aspectos conceituais, ou seja, um tema ou a história de um lugar, né? Aqui tem um projeto da Fundação Pathé, do Renzo Piano. Ele tem uma história importante, porque ele teria que inserir uma construção nova numa quadra histórica, e era muito importante para aquela cidade manter a identidade do lugar, ou seja, manter a história, e eles poderiam existir uma renovação, poderia aparecer um edifício novo, mas que fosse então respeitada essa história que aquele edifício já tinha. E ele foi muito feliz na solução de criar um prédio ancorado num volume curvo flutuante, e a gente vê por esse croquis que esse foi o partido inicial de criar esse volume flutuante, respeitando então a história daquele lugar. Aqui tem umas outras imagens desse projeto, a gente vê que era um espaço bem estreito para colocar um programa bastante extenso, né? E ele conseguiu, então, resolver respeitando toda essa história. Ainda falando sobre esse assunto, a gente vê esse museu de arte de Aspen, que é da Ban Architect, e é muito interessante até a frase que eles explicam, né, o partido do museu. Eles falam centenas de ossos para criar um museu. Ou seja, toda a estrutura foi inspirada em ossos, assim como várias partes do edifício. Ou seja, existe uma história, existe um tema que era um museu baseado em ossos, e em cima desse tema, então, de ter centenas de ossos, foi que eles desenvolveram seu partido, né? Aqui a gente vê mais algumas fotos, então a gente vê que as bancadas têm os ossos, a marquise tem, bastante repetido, então, esse tema. Dos critérios de viabilidade, ou seja, viabilidade econômica, viabilidade técnico-construtiva ou respeito ao meio ambiente, o partido também pode sair. Esse projeto é um projeto bastante interessante, e ele do Renzo Piano também, e ele vai falar um pouco sobre limitar o consumo de energia, de água e de luz solar, e aproveitando a luz solar e aproveitando a circulação do ar. Então a gente vê que foi pensado nesse partido como aproveitar a água a água do subsolo para poder refrescar todo o edifício, como aproveitar a energia solar através dos painéis das fachadas, e isso foi então o partido do projeto do Renzo Piano. Dentro ainda desse assunto, a gente tem então esse hospital da Sara, né, que é do Lelé, e esse hospital, é claro que a gente tem toda uma volumetria também representada. Como eu digo, não é que quando você assume um aspecto de partido, não é que você vai deixar os outros aspectos de lado. Mas ele mesmo diz que o partido do projeto dele foi utilizar a estrutura, a técnica construtiva, para criar coberturas sequenciais, para trazer um conforto interno, criando uma barreira, porque o local é muito quente, e por isso, então, a gente vê por esse croquis aqui, que ele pensou toda numa forma construtiva de se fazer, então, esse edifício. Da posição arquitetônica, ou seja, o arquiteto pertence a um movimento ou concorda com algum estilo arquitetônico, e por isso o partido dele gera desse estilo. Eu tenho aqui o Paulo Mendes da Rocha, que é um arquiteto moderno brutalista, e a gente vê que os projetos dele sempre são em concreto armado, com a estrutura aparente, ou seja, brutalismo total. É claro que aqui tem uma plasticidade também, vindo do concreto, mas como isso se repete em vários projetos, a gente sabe que o partido foi, então, a tendência contemporânea dele. Aqui a gente tem um outro projeto, que é do arquiteto espanhol, e ele adota a ideologia do Gropius, do Frank Lloyd Wright, do Mies van der Rohe, e ele então cria para suas obras um racionalismo de se usar uma forma geométrica, e essa tendência foi inspiradora do seu